Eu estava falando então para a gente retomar a questão da financiarização em Lapavitsas e no Filho Filho, na Helena Lavínias. O que diferencia essa financiarização para esses autores é basicamente a ideia de que hoje os bancos mudaram a sua relação com as pessoas e com os indivíduos. Ora, se na formulação clássica da financiarização da economia, do domínio das finanças, existia uma certa fusão entre capital industrial e capital bancário, hoje é muito claro que essa fusão não ocorre, e ela não ocorre por inúmeras razões. É característico que as corporações e grandes empresas hoje, peço desculpas por falar tão rápido, mas é que eu tenho medo de não conseguir sequer desenvolver 50% do que eu tinha preparado. Essas empresas e grandes corporações, na verdade, elas desenvolvem setores financeiros internamente, então elas mesmas atuam no mercado financeiro sem necessidade de bancos. Consequentemente, os bancos também mudam a sua forma de relação, primeiro com os próprios bancos, e a crise de 2007 e 2008 é característica para demonstrar tudo isso, passa-se a ter um processo de autofinanciamento e de empréstimos entre bancos, algo que não existia antes, por própria regulação jurídica na época do Fordismo americano. Mas também, e esse é o fator principal, os bancos passam a se relacionar com famílias e indivíduos de uma forma muito mais intensa. Se hoje cada um de vocês, nós aqui, em qualquer lugar de São Paulo, ligar a televisão, vai ter uma propaganda de banco, vai ter o Itaú, com a bicicleta feliz. Essa relação muito próxima dos bancos é algo totalmente inédito. Inédito no sentido de que ela é observável e ela foi enriquecida nos últimos 20 30 anos, e a pergunta que se faz é, o que acontece com isso? Com essa financiarização do trabalhador, que é a perspectiva utilizada por esses autores que eu estou apresentando aqui, você consegue fazer com que esses bancos tenham lucro diretamente, ou seja, a partir de forma direta, do salário do trabalhador. Isso é importante, porque em termos de análise categorial, a gente vai voltar a falar sobre isso, a forma de se compreender e de falar sobre o processo de produção capitalista e expropriação de valor, geralmente, depois de um primeiro momento onde impera a mais-valia absoluta, nós temos a mais-valia, mais-valor relativa. Ora, é curioso perceber que hoje nós temos um tipo de expropriação que não se dá por nenhuma dessas formas. E aí a pergunta que fica, e a hipótese que poderia então justificar o porquê de uma análise categorial é: será que esse novo tipo de expropriação financeira também não se relaciona com a atual discussão sobre precarização do trabalho? Não é de hoje que o trabalho é precarizado, que a jornada de trabalho está subindo, que as horas extras não são pagas, que trabalhadores, não só na Ásia, mas também em solo brasileiro, são proibidos de ir ao banheiro justamente para não perder tempo de trabalho, com denúncias das mais absurdas, do tipo trabalhadores utilizando fraldas para que pudessem fazer suas necessidades ali mesmo e com isso não perderem tempo de trabalho. Isso, que aí em termos de análise categorial, é nada mais nada menos do que expropriação, sem dúvida, de mais valor. Mas de qual tipo? Absoluta. O que chama a atenção, e é isso que eu queria colocar como uma certa forma de aperitivo para levar para a necessidade de uma crítica categorial, é porque hoje, em 2016, nós observamos um tipo de expropriação financeira diretamente do salário e um tipo de expropriação, essa mais comum, entre aspas, de mais-valia absoluta. E por que isso é importante? Porque isso rompe, de uma certa forma, o padrão de reprodução da sociedade capitalista a partir da mais-valia relativa. Ora, é nesse contexto em que eu acho que seria interessante problematizar as propostas veiculadas, não só pelo Roberto Ruas, no que foi conhecido como crítica do valor, no primeiro momento na revista Crises e depois na revista Exit, mas de uma certa forma também com outras colaborações, com os Rita Schultz, que vai contribuir para uma análise do próprio feminismo a partir de uma análise categorial, com um texto dela muito famoso, traduzido em português, de que o valor é o homem, para justamente ressaltar a importância de uma crítica categorial, conseguir, de uma certa forma, ter uma unidade, que não significa identidade, mas uma unidade de crítica. Assim como o Kurz, por exemplo, vai enfatizar que essa racionalidade abstrata, esse tipo de dominação abstrata do capital, é uma racionalidade branca, a Roswitha Schultz, com suas contribuições, vai justamente colocar também que esse tipo de racionalidade de extração de valor é o valor de quem? Do homem, porque o tipo de trabalho abstrato
do qual é retirado valor, e tem valor é o trabalho do homem, o trabalho da mulher é absolutamente renegado na esfera privada. Por que não tem valor? E aí, claro, tem uma série de questões de hierarquia começam a ser colocadas. Então, a perspectiva de crítica categorial talvez permita construir essa unidade de crítica. Dito isso, o que eu queria colocar acerca do curso, rapidamente, é o seguinte, né? Como já foi colocado aqui de forma muito bem posta, a crítica categorial no sentido do curso é um afronte, né, a esse tipo de marxismo mais ortodoxo que vai tentar, a partir de uma chave de leitura de luta de classes, compreender as relações da sociedade capitalista. Esses autores vão justamente falar, olha, não se trata somente disso, sem dúvida isso é um aspecto importante, mas sem crítica das categorias burguesas, ou seja, sem crítica de valor, de trabalho abstrato, e, muito pelo contrário, se nós não problematizarmos uma ontologização do trabalho abstrato, não concreto, talvez com isso não rompa, de fato, com qualquer modernidade capitalista. O Kurz vai colocar isso em pauta num livro muito polêmico chamado Colapso da Modernização, de 91, traduzido logo em 92 para o português, onde ele vai justamente desenvolver essas questões e colocar, ora, na verdade, para ele, a experiência da União Soviética não se trata de um capitalismo contra comunismo, essas palavras de ordem, para ele não tem o menor valor. Por quê? Porque a experiência soviética, na verdade, seria um tipo de industrialização atrasada, na medida em que, ainda que tenha feito, né, por exemplo, um novo processo de distribuição, a questão da interferência do Estado para acabar com a concorrência, a propriedade privada, todos esses ganhos, no entanto, não mexem no modo de produção capitalista, ou seja, não alteram a produção de valor pautada na extração de mais-valia do trabalho abstrato. Razão pela qual, para o curso, trata-se tão somente de dois processos de industrialização distintos, um avançado, chamado capitalismo, um atrasado, chamado socialismo real, né? Claro que se todos com série de polêmicas e volta a insistir de que aqui não se trata de fazer defesa de ninguém, isso é o tipo de debate que só faz sentido para a academia, mas sim de problematizar até que ponto uma crítica categorial pode ser interessante. Por quê? O argumento interessante do Kurz, e aí lembrando principalmente fragmentos do Marx, e volto a dizer qual Marx, né, como colocado aqui no começo, principalmente Marx do Capital, mas em curso isso tem aí uma certa polêmica, porque, por exemplo, contrariamente a Moisés Postoni, que tem trabalho de iluminação social, recentemente traduzido, apresenta um Marx a partir da 151ª página do Capital, o livro primeiro. Robert Kurz acha que, na verdade, o grande contribuição está no livro 3, né, justamente então, na análise do capital social global, não do capital individual. Então tem algumas variações aí. Mas, de uma certa forma, o que é interessante perceber? O Kurz, valente de Marx, isso é importante ressaltar, porque ele traz, como foi colocado, de uma série de leituras sobre Marx que existem, né, vai pegar, principalmente, alguns fragmentos ali dos Grundrisse, fragmentos sobre as máquinas, e do Capital, principalmente no volume 3, em que o próprio Marx, né, discute a questão do limite interno do capitalismo, ou seja, de uma tendência à autossolução, à catástrofe do próprio capitalismo. Claro, quando a gente fala sobre o colapso do capitalismo, né, não é para mitologizar isso, né, um sistema social global que demorou séculos para se formar, não vai cair morto, assim como o corpo de um velho explorado que ao atravessar a rua tem um infarto e cai morto. Não vai acontecer. Trata-se de um processo gradual de crise do capitalismo. Mas, e aí é importante já notar a diferença na conceitualização. Para esses autores, a crise ela é objetiva, ou seja, ela não é tanto aquele vai e vem de crise sempre presentes no capitalismo, ou então, né, outras formas de entendimento das crises. É uma crise de superprodução, ou seja, está produzindo valor, e aí o problema é só distribuir, justiça social, precisamos enfatizar isso. É uma linha. Essa linha do Robert Kurz vai nitidamente contrária a isso. Por quê? Porque vai enfatizar, e essa é a parte fundamental, de que, na verdade, há cada vez mais uma dificuldade de valorização do valor, há cada vez mais uma dificuldade de produção do valor a partir da mais-valia relativa. Por que isso? Né? Só para antes aqui mencionar duas passagens do Marx que servem como paradigma para o curso desenvolver essas questões.
Né? É o seguinte, o Marx disse no grupo que disse, tá? O próprio capital é a contradição em processo devido ao fato de tentar reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao passo que, por outro lado, estabelece o tempo de trabalho como único critério e fonte de riqueza abstrata. A gente sabe que na leitura marxiana a única fonte de valor é o trabalho, não existe outra maquinaria no trabalho. Tá? Ou seja, qual que é a grande questão em termos de limite interno do capitalismo? Com o desenvolvimento das ciências da maquinaria, da incorporação da ciência nas máquinas, você tem, por conta dos problemas de concorrência, um aumento de produtividade, sim, cada vez maior, sempre um nível maior de produtividade que deve ser alcançado. Qual é o problema disso? O problema é que a própria revolução tecnológica, ou as revoluções industriais, primeira, segunda, terceira, tanto faz, né? Na medida em que elas são incorporadas ao processo de produção capitalistas, elas tendem a tornar o trabalho humano supérfluo. Ou seja, você tem um tipo de produção capitalista que depende da extração de valor, mas olha a relativa, por conta do aumento de produtividade. Mas, ao mesmo tempo, o próprio desenvolvimento desse processo de produção, ao tornar o trabalho cada vez mais supérfluo, mina suas próprias bases. Né? Ou, como o Marx coloca no livro do Direito Capital, a produção capitalista esforça-se continuamente para superar esses limites que lhes são imanentes, mas apenas o faz com recurso a meios que voltam a opor-lhes esses limites de novo e numa escala mais vasta. Ora, por que eu estou falando tudo isso? Né? A vantagem é que a gente percebe a reação das pessoas, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Comecei falando o quê? Sobre duas formas características hoje de expropriação que nada tem a ver com isso. Você tem, meu Deus, você tem a expropriação financeira, fruto especificamente, né, diretamente do salário, e você tem cada vez mais uma expropriação de mais-valia absoluta, né? E não é. Ora, talvez faça sentido com a tese do curso, que foi criticada e tudo mais, mas talvez faça sentido colocar isso, porque o ponto do curso vou pular algumas coisas, bastante coisas, senão não vai ter tempo de falar sobre o direito. Olha, tem que então, eu queria colocar em pauta. É interessante colocar o problema do limite interno do capitalismo. Claro, quando esse livro é traduzido, e os outros, né, também, por exemplo, o Bresser Pereira fez uma resenha, mas o Bresser Pereira, desenvolvimentista que claro que vai achar isso terrível, afinal, a tradição intelectual liberal acredita no processo de modernização e de que o Brasil vai lá conseguir um lugar ao sol, vai conseguir, os Estados Unidos simplesmente vai passar o bastão, olha, valeu, concorrência, uns ganham, outros perdem, é a sua vez. Para além desse tipo de concepção, né, a crítica categorial
do Robert Kurz, consegue, ao meu ver, pelo menos de forma respeitosa, recolocar esse problema do limite interno do capitalismo. A questão é, no meio disso tudo, onde fica o direito? Tá? Porque se a gente fala cada vez mais de crises, e crise nesse sentido de crise objetiva, não é essas crises que acontecem a todo instante, vai e volta internamente, como social transitório. Tá? A gente pode observar uma série de questões que colocam em pauta o papel do direito. Né? Você tem autores, por exemplo, nesse contexto, do mecanismo de expansão do capital, como o Pichot, né, que vão colocar, o Pichot vai chegar e falar, olha, qual é o papel do direito, né, no âmbito da propriedade intelectual, né, justamente para conseguir essa valorização em outros países. Assim como você vai ter uma série de críticas ao discurso liberal de universalização dos direitos humanos, que ainda que possam ter uma importância e têm de fato, acabam também servindo para a legitimação de guerras humanitárias, de intervenções de guerra humanitárias que levam um tipo de padrão para países do Oriente, da África. Tem uma série de pesquisas empíricas sobre, inclusive, decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que questionam um pouquinho esse papel aí de emancipação dos direitos humanos. Mas o que eu queria colocar no plano de análise do direito e no plano nacional, já que eu estava falando sobre golpe, devo ter quantos segundos? Segundos? Ufa. E aí, por exemplo, se a gente pensa no direito, no processo do golpe, um golpe legal. Por que golpe legal? Porque depois do que aconteceu, se alguém tinha que estar com a faca no pescoço, não é tão somente os malvados de sempre, a mídia e tudo mais, eles também. Mas o próprio Estado de Direito liberal é que permite esse jogo. E por que ele permite esse jogo? E como compreender essa forma de processualidade? Tá? Para falar um pouquinho sobre isso, eu vou me valer de algo absolutamente heterodoxo, mas que é um movimento que surge em 2008, chamado Teoria Crítica dos Sistemas, que é um processo de articulação da sociologia lumaniana com Marx. Trata-se de um processo que vem sendo desenvolvido já há alguns anos. No Brasil tem alguns autores que desenvolvem isso, no Rio de Janeiro, Guilherme Leite. Rafael de Giorgi, professor na Itália, também desenvolve uma interpretação da teoria dos sistemas lumaniana a partir de uma leitura marxista. E por que isso é importante? Eu vou tentar sintetizar isso da forma mais rápida possível, sem tornar isso também um labirinto. Né? Labirinto, para utilizar a expressão do João Paulo Bachur, professor da UNB, que tem uma tese de doutorado sobre a relação entre Luhmann e Marx. Agora é interessante perceber, o Bachur tem a tese que a melhor forma de descrição da sociedade capitalista é aquela lumaniana, descrição, não crítica. Descrição, e por isso mesmo seria importante na medida em que, se a gente fala, né, no âmbito das análises marxistas, esse sistema de dominação abstrata, a partir do trabalho abstrato, já reificado, sem dúvida, nos trato de elogiar isso, né, que forma cada vez mais formas sociais relativamente autônomas, né? E que separa toda a complexidade do mundo a partir de uma lógica de separação do tipo, isso é um problema da política, isso é um problema da economia, isso é um problema do direito. Esse tipo de separação, esse tipo de lógica é amplamente estudada e aprofundada pelo Luhmann ao trabalhar isso enquanto diferenciação funcional dos sistemas sociais. O que eu queria discutir aqui, não vai dar tempo de falar muito sobre o Luhmann, mas especificamente sobre o direito. Pode parecer estranho tentar relacionar o Luhmann e Marx, ainda mais porque a gente tem no Brasil uma recepção para uma forma crítica do Habermas, um dia ele é colocado como esquerda e grande paradigma da crítica, e o Luhmann, por ser um grande opositor do Habermas na Alemanha, geralmente é recepcionado aqui de uma forma como se fosse um autor reacionário. Os penalistas, me perdoem, mas como fiz mestrado em direito penal, posso não falar sobre isso, contribuem mais ainda para esse equívoco na medida em que associam o Luhmann ao Jacobs, do direito penal do inimigo, que também não é bem assim, mas isso é um assunto para outra questão. O que é importante é a forma como o Luhmann compreende a forma de processualidade do direito. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente pega o conceito de mediação em Marx, é interessantíssimo, porque a mediação em Marx, essas formas sociais, na verdade dizem respeito ao modo pelo qual as contradições reais, são reconciliadas. Tá? Perceba a importância disso por quê? Porque no fundo essa mediação tem a ver com contradições que tentam de alguma forma manter a ordem social. Percebam também como uma crítica do tipo habermasiana, que parte de um conceito de mediação social do Parsons, ou seja, vinculado
a necessidade de consenso, não tem como fazer crítica, teoria crítica da sociedade capitalista, para além dos problemas de interpretação do trabalho e valor na obra habermasiana. E por que isso é interessante em Luhmann? Talvez já tenha ouvido falar desse maluco, mas quando ele sustenta que o sistema jurídico é baseado em expectativas normativas. O que significa expectativas normativas? Expectativas normativas são aquelas que resistem às frustrações. Então, por exemplo, se eu tive uma expectativa frustrada, por exemplo, fui assaltado, eu posso manter a minha expectativa de não ser mais assaltado e, por exemplo, entrar na justiça ou fazer o que for necessário para resolver esse problema. Muito bem. Mas esse é um lado da forma de operacionalização do direito segundo Luhmann. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Luhmann enfatiza que as expectativas normativas dão certeza e segurança para o indivíduo de que ele pode agir daquela forma, simultaneamente, o Luhmann também vai enfatizar que essas próprias expectativas normativas, que a gente pode, num exercício de teoria do direito, relacionar com as normas, também são objeto de alteração, porque são frutos de decisões do direito. A questão é, o que se coloca é que a teoria dos sistemas vai conceber o direito como um paradoxo. O direito ele é seguro e ele vai dar uma certa segurança para os indivíduos e, ao mesmo tempo, ele permite uma automodificação por aqueles que estabelecem a decisão jurídica. E o Luhmann vai discutir na sociologia do direito, breve parênteses, existe uma grande diferença entre os textos da década de 70 e 80 do Luhmann e aqueles posteriores, a incorporação do conceito de autopoiese, que vão resultar no livro recentemente traduzido para o português, Direito da Sociedade. Há uma diferença significativa quanto a isso, porque nos primeiros escritos o Luhmann trabalhava a sociedade moderna como sociedade capitalista, existe pelo menos esse vínculo, depois não, isso morre. Volta. Então o direito ele é seguro para os indivíduos empíricos entrarem, mas ao mesmo tempo ele é capaz de alterar as suas próprias normas a partir de grupos de interesses que estão presentes na própria forma de operacionalização do direito. Grupos de interesses, grupos sociais, tanto faz, classe. O que isso significa? Que em Luhmann também existe a possibilidade de você discutir, de uma certa forma, uma relação ambígua. Porque se uma crítica categorial poderia dizer, como foi colocado antes, que o direito sempre vai reafirmar categorias como o sujeito, a individualidade, a liberdade, a igualdade. Se por um lado ele faz isso de fato, se a gente pensa numa questão social, por exemplo, de forma agrária, o direito que ele faz, o sistema jurídico, ele lê e insere toda essa problemática social numa gramática individual, e nessa gramática individual ele reafirma categorias burguesas. Então é claro que você não vai poder esperar uma ruptura da modernidade pelo direito, mas é também verdade, isso que eu queria enfatizar, que ao existir essa possibilidade de alteração da própria estabilização das expectativas normativas, isso significa que o direito também submete a abstração da forma jurídica à mudança. O direito é capaz também de submeter essa forma jurídica abstrata à mudança pelos seus atores, pelos seus juízes, pelos seus ministros, pelos seus legisladores, lembrando sempre que, de forma muito diferente do positivismo jurídico, a legislação em Luhmann não respeita a hierarquia ou fica à espera daquela força normativa, constituição. Não é isso. Trata-se simplesmente de um lugar de auto-irritação entre o direito e a política, está na periferia do sistema da legislação. Por que isso é importante? Porque isso, de uma certa forma, recoloca o problema desses grupos de interesses, classes, que interferem, sim, na própria forma como o direito é utilizado e levado adiante. Ora, isso pode, retrospectivamente, recolocar a importância da análise da luta de classes para uma crítica categorial. Se, por um lado, se ficarmos só com a crítica categorial, nós perdemos muito da crítica do trabalho, da exploração do trabalho e da necessidade de uma mediação política para se enfrentar essa modernidade capitalista. Por outro lado, se só ficarmos com esse tipo de abordagem de classes, perdemos muito também com o tipo de crítica à economia política de cunho categorial.
oportunamente conversamos sobre a proposta da Zona Bucco, que tenta refazer uma proposta de reconstrução da teoria materialista, mas substitui o conceito de reeducação do Lukács pela atualização feita pelo Ronald, e aí vai falar que esse processo pode se dar pelo reconhecimento das identidades e que a reificação é só um problema de falta de reconhecimento. Claro, isso fica aí uma oportunidade. Muito obrigado a todos. Desculpa pelo acelerado tom aqui. Agradeço pela paciência e pela atenção. Até a próxima.